Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é falar como alguns elementos são modelados em componentes simétricas, utilizando o método de componentes simétricas. Então vou falar especificamente do gerador, da linha de transmissão e do transformador. Vamos lá então. Só lembrando que nós continuamos no capítulo 4 do livro e hoje nós vamos falar um pouco mais das propriedades da transformação de componentes simétricas, com foco na fórmula de potência e dos elementos passivos, os que eu já destaquei anteriormente, que é a linha de transmissão, transformadores e máquina síncrona. Vamos começar então com a propriedade, transformada de componente simétrica nas fórmulas de potência. Então, para um sistema trifásico, a gente já está acostumado a calcular a potência como a tensão da fase A vezes a corrente da fase a tensão da fase B corrente da fase B e a tensão da fase C corrente da fase C. Isso pode ser escrito de formato matricial, então toda vez que tiver essa barra aqui na parte de baixo é matriz. Então eu tenho uma matriz VA, VB e VC transposta, porque eu preciso multiplicar pela matriz de corrente, aqui componentes principais, né? Então P de componente principal, ABC, e toda vez que tiver S é componente simétrica, que é sequência positiva, negativa e zero. Então, a fórmula de potência seria a matriz das tensões ABC transposta vezes o conjugado da corrente, né, ABC. Matriz, né? E se eu aplicar nessa fórmula aqui a transformação, então, em vez de trabalhar com VP, eu vou trabalhar com VS, né? Então, eu vou transformar de ABC para sequência positiva, negativa e zero, eu preciso de multiplicar, né, a matriz T de transformação vezes os elementos, né, em componente simétrica, sequência positiva, negativa e zero. A mesma coisa para a corrente elétrica. Fazendo algumas manipulações matemáticas, chega-se nessa expressão que pode ser trabalhada e obtida a seguinte expressão para a potência. Então, a potência ela é 3 vezes a sequência positiva vezes a corrente de sequência positiva conjugado, mais 3 vezes a tensão de sequência negativa vezes o conjugado da corrente de sequência negativa, mais 3 vezes a tensão de sequência zero vezes o conjugado da corrente de sequência zero. Então, isso aqui pode ser decomposto também na parte real e na parte imaginária. Então, você pode agora calcular a potência utilizando a forma tradicional ABC ou trabalhando com as componentes simétricas também você obtém a expressão de potência, ok? Vamos agora para a linha de transmissão. Em condições equilibradas, né, a gente pode chegar a algumas conclusões. Que essa tensão Vnx é igual à tensão Vny. Uma vez que essas tensões são iguais, a corrente In é igual a zero, ou seja, o sistema está em condições equilibradas. Quando eu vou falar em condições desequilibradas, essa corrente N não é igual a zero, porque tem uma corrente de neutro. Por algum motivo, né, existe um desbalanço das correntes aqui, e a soma não dá zero. Então, passa uma corrente de neutro, formado pela soma das 3 componentes. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Condições desequilibradas. E agora eu vou verificar as tensões. Então, a tensão VAX menos a tensão VAY vai me dar a corrente que passa aqui. Então, eu posso seguir uma malha. Então, VAX menos VAY vai ser igual a IA vezes EL mais a tensão aqui nessa impedância, que vai ser igual à soma das 3 correntes. Então, IN é a soma das 3 correntes, igual está dizendo aqui, A mais IB mais IC, vezes essa impedância de retorno de terra. O mesmo procedimento pode ser feito por VBX menos VBY, que vai dar IB vezes EL, mais o IN vezes o VN. E o VCX menos VCY, que é o IC vezes EL, mais o IN vezes o ZN. Essa expressão pode ser escrita em formato matricial, né? E essa aqui seria, então, a impedância do sistema em ABC. Então, a tensão em ABC, a impedância em ABC e a corrente em ABC, ok? Então, observe que é uma matriz que tem 9 elementos, né? Então, é uma matriz que não está desacoplada, né? Existe um acoplamento entre os elementos aqui, entre as fases do sistema, ou seja, as fases estão acopladas. Vamos transformar isso então para componentes simétricas. Então, só escrevendo aqui na forma matricial, né? Então, em tensão principal, que é ABC, impedância em ABC, corrente em ABC.
Vamos transformar então essa matriz aplicando componentes simétricas, né? Então é só pegar a matriz de tensão, multiplicar pela matriz de transformação. Aqui é a mesma coisa, multiplicando a corrente. Então nós temos isso aqui para a tensão, isso aqui para a corrente. Então agora eu estou transformando para componentes simétricas. Então vou obter, passando a matriz de transformação por lado de cá, ela ficaria como a inversa, né? Então nós temos que essa expressão em vermelho é a impedância simétrica, né? Impedância em componente simétrica. Para fazer essa conta eu vou precisar da matriz T e também da matriz T menos 1. Logo, essa impedância aqui em componente simétrica, que é T menos 1 vezes EC vezes T, substituindo os valores, eu vou obter essa expressão aqui. Olha que interessante. A matriz simétrica, né, em componentes simétricas, ela não é acoplada. Então, essa aqui é a minha sequência positiva, essa aqui é a minha sequência negativa e minha sequência zero. E não existe um acoplamento entre as fases. Então, não existe uma conexão entre a sequência positiva e negativa. E isso a gente já esperava, já até pela modelagem que foi feita, né, foi proposta pelo Fortescue, quando ele propôs esse método. Então, é muito mais vantajoso trabalhar em componentes simétricas. E para uma linha de transmissão, a sequência positiva é igual à sequência negativa e é diferente da sequência zero. Quando que vai ser igual à sequência zero da linha de transmissão? Quando a impedância de retorno for desconsiderada. Então, se eu falar que Zn é igual a zero, sequência positiva é igual à sequência negativa, que é igual à sequência zero, ok? Vamos agora para os transformadores. Então, eu já falei em algumas aulas anteriores como que era, né, o diagrama de sequência zero de um transformador YY. Mas hoje eu vou provar para vocês como que é feita a conta. Então, para entender melhor como que isso é feito, vamos analisar o seguinte. Vou injetar do lado de alta, né? Então o H aqui é de alta, o L é de baixa. Então, do lado de alta, vamos inserir aqui 3 fontes de tensão de sequência zero. Ou seja, as 3 são iguais, não estão defasadas, ok? Então, nós vamos colocar uma sequência zero aqui no lado de alta e vamos curto-circuitar o lado de baixo. Então, o lado de baixo está curto-circuitado. Observe que esse é um transformador YY, então tem uma impedância de aterramento de um lado do Y e outra impedância do lado de baixo do Y, ok? Então, é importante entender que está sendo injetado do lado de alta uma tensão de sequência zero. O que vai acontecer aqui na tensão do lado de baixa? Então, essa tensão é L, né? Essa tensão é L, ela vai ser igual à corrente que passa aqui, que vai ser IL vezes EL, mas essa corrente também retorna, então ela passa aqui por esse terra, né? Que eu estou curto-circuitando aqui os terminais no terra, e ela retorna pelo esse outro aterramento aqui. Então ela soma as 3, né? IL mais IL mais IL, e retorna para aqui 3 vezes IL, ok? Então, a impedância para fechar a malha, né? EL é igual a tensão aqui nessa impedância, mais a tensão aqui nessa impedância, que é igual a ZNL vezes 3 vezes IL. E aí sim eu volto aqui e fecho essa malha. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó. EL é igual a ZL IL, venho aqui, volto. Então, tem a queda aqui, né? 3 IL ZL, retorno para esse ponto. Só que, como é um transformador, existe uma relação de transformação do lado de alta para o lado de baixa, tanto para a corrente quanto para a tensão. Então, para a tensão, né, a relação de transformação, que é L, é igual a EH vezes a relação de Spira, NL por NH. Já a corrente IL é a corrente IH vezes a relação de Spira, NH sobre NL. Lembrando que é proporcional, inversamente proporcional, né? Se eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Substituindo essas expressões aqui nessa fórmula, né? Então, apenas substituições. Aqui nós temos o EL, que está aqui, o IL, que está aqui, e mantenho as impedâncias. Fazendo uma manipulação matemática, né? Dividindo, né, esse NH por NL, eu vou obter essa expressão, e fazendo a adequação agora, pensando do lado de alta, então eu tenho do lado de alta aqui o E0, que é essa tensão, ela é igual
a essa queda na impedância, que é ZHIL, mais o EH, e eu tenho que voltar aqui também, mais 3 vezes IHZNH, e aí eu fecho minha malha. Então, pensando nessa malha aqui, ó, eu tenho que E0 é igual a queda de tensão aqui, que é IHZH, mais EH, mais 3 vezes IHZH, retorno aqui e fecho a malha. Então, substituindo esse EH aqui nessa expressão de baixo, e fazendo de algumas manipulações, observe que eu vou ter, né, E0 é igual a IH que multiplica 3 vezes ZNH mais EH mais EL, NH sobre NL ao quadrado, mais 3 vezes NL, NH por NL ao quadrado. Observe que essa aqui é a impedância deste aterramento aqui, e esse outro aqui é a impedância deste aterramento referido para o lado de alta. Essa aqui é a impedância do transformador do lado de alta e a impedância do transformador do lado de baixa referida para o lado de alta. Logo, essa parte aqui é a impedância do trafo, que é o do lado de alta, mais a de baixa referida para o lado de alta. Então, eu posso agora falar que minha impedância Z0, né, que seria o quê? Esse E0 dividido por IH, vai ser igual a 3 vezes ZNH mais E do trafo, mais 3 vezes ZNL. Então, a partir dessa expressão, né, que foi desenvolvida, eu sei então que minha sequência zero do trafo é a soma desses 3 componentes. Então, as duas aqui que são impedâncias de aterramento mais o Z do trafo. Logo, se a impedância de aterramento for igual a zero, for considerada igual a zero, a impedância de sequência zero de um trafo conectado em YY é exatamente igual à impedância de sequência positiva e de sequência negativa, ok? Tanto no valor quanto nas ligações aqui. Vamos agora para um outro tipo de transformador, que é o Y-delta. O objetivo é o mesmo, pessoal. Então a gente vai inserir uma fonte de sequência zero do lado de alta, curto-circuitar o lado de baixa aqui no terra. Então, eu sei que o EL é igual ao quê? IL vezes EL. Vem aqui, não tem retorno, porque o transformador é delta, então ele não tem retorno. Então, EL é igual a isso. O EL em relação a EH e o IL em relação a IH é a mesma coisa que eu mostrei no slide anterior, porque é a relação de transformação de um transformador. Substituindo essas expressões aqui, nós temos essa nova expressão e analisando pelo lado agora, né, passando aqui dividindo, nós temos aqui, e analisando agora o meu E0, o que seria o meu E0? E0 é igual a ZH IH mais EH, vem aqui, mais 3 vezes, né, IH ZNH. Volta, fecha a malha. Então, eu tenho minha fórmula para E0. Substituindo o EH aqui, eu tenho minha nova expressão, lembrando que essa parte aqui é a impedância do transformador, que é a impedância de alta mais a impedância de baixa referido para o lado de alta. Observe que eu não tenho aqui uma impedância, igual no caso anterior, de aterramento, porque é ligado em delta. Logo, eu posso, né, trabalhar essa expressão, só repetindo aqui, e falar que minha impedância sequência zero é a impedância do trafo mais 3 vezes a impedância de aterramento. E quando eu olho o diagrama, né, ficaria dessa maneira. Por quê? Eu não tenho como ter sequência zero passando pelo L, pelo lado de baixo, porque nós não temos aterramento aqui. Então, ficaria, né, a impedância do trafo mais 3 vezes a impedância de aterramento. Se essa impedância for igual a zero, aqui fecha um curto aqui. Okay? Então, observe que não vai passar corrente de sequência zero para o lado de baixo, porque não tem caminho, né, não tem aterramento aqui para essa corrente de sequência zero. Indo para o nosso último modelo, né, delta-delta, observe que se eu injetar uma impedância, uma fonte de sequência zero aqui, né, se eu injetar tensão de sequência zero aqui, observe que não vai ter caminho para voltar nem pelo lado de cá, nem pelo lado de cá. Então, por esse motivo, né, esse transformador ele não tem conexão para passar a sequência zero do lado de alta para o lado de baixa, porque ele não tem aterramento aqui, ok? Então, aonde que a sequência zero fica circulando? Fica circulando aqui dentro do transformador, ok? Então, se por algum motivo, né, tiver sequência zero, vai ficar circulando dentro do delta. É como se estivesse ficando circulando aqui dentro. Aqui. Provoca aquecimento, tudo, mas não passa um curto de monofásico, né, não passa do lado de alta para o lado de baixa, porque esse transformador não é aterrado.
Vamos agora para o nosso último componente, que é a máquina síncrona, né? Então, a máquina síncrona, imaginando as três fases da máquina, né? Força eletromotriz é A, é B e é C. A impedância, né? Está imaginando que a máquina foi construída, né? Com os enrolamentos iguais, né? Então, nós temos na tensão de saída a tensão VA, VB e VC. Em condições equilibradas, nós temos que o VA, que é a tensão de saída, é igual à força eletromotriz da fase A menos a queda de tensão na máquina, da fase A. A mesma coisa para a fase B, mesma coisa para a fase C. Pensando então em forma aqui matricial, né? Então aqui componentes principais, ABC, é igual à força eletromotriz em componentes principais, mais a queda de tensão aqui, né? Que é dado pela matriz EC, vezes a corrente ABC, então componentes principais aqui. Observe que essa matriz EC, ela não tem acoplamento entre as fases, porque a máquina foi considerada em condição equilibrada. Então, todos os enrolamentos são iguais. Então, não existe acoplamento entre as fases. Vamos agora para uma condição desequilibrada. Então, para que a gente tenha uma condição desequilibrada, nós vamos supor, né, que a matriz existe acoplamento entre as fases. Então, a fase 2 influencia na fase 1, né? E a fase 3 influencia na fase 1 também. Então, pensando, né, em componentes simétricas, né, eu vou ter que a tensão principal, né, que em ABC vai ser a matriz de transformação vezes a componente simétrica, a força eletromotriz, menos a impedância ZC, que agora ela tem acoplamento, vezes a corrente em ABC, mas aqui eu estou transformando para componentes simétricas. Fazendo a manipulação, né, passando a matriz T dividindo para o outro lado, nós vamos ter essa seguinte expressão, sendo que T-1 vezes EC vezes o T vai ser a minha impedância, né, em componentes simétricas. E eu gostaria de entender como que ela vai ser, né, já que é uma condição desequilibrada, não é igual no caso anterior. Então agora eu vou chamar essa matriz aqui de matriz de componente simétrica da impedância, né. Pensando então que o VS é T-1 vezes EP menos ES vezes IS, o que é meu EP? Meu EP é minha força eletromotriz, é A, é B e é C. Observe que a impedância da máquina pode estar desequilibrada, mas a força eletromotriz que ela está gerando, não. Logo, aqui é a minha fase A, vai ser EA mesmo, a fase B, né, vai ser A ao quadrado é A, e a fase C vai ser A é A. Então, são deslocadas 120, né? Então, as tensões produzidas são equilibradas, mas as impedâncias podem estar desequilibradas. Voltando para a expressão de VS, né? Vou explorar um pouco mais, primeiro, essa T-1 vezes EP, né? Então, o T-1 é essa matriz aqui, e o EP é a matriz de força eletromotriz já em componentes simétricas aqui, ok? Em função da fase A. Fazendo essa conta, observe que eu tenho EA, 0 e 0, ou seja, eu não tenho sequência negativa nem sequência zero, só tenho sequência positiva, né, da força eletromotriz, que é essa componente aqui. Já essa segunda componente, que é a minha matriz componente simétrica, né, que é a multiplicação dessas três matrizes, se eu fizer a conta aí, que seria T-1 vezes a matriz que eu considerei desequilibrada, vezes a matriz T, nós vamos obter essa expressão. Mais uma vez, destaca-se que aqui é a sequência positiva, aqui é a sequência negativa e aqui é a sequência zero. Não existe acoplamento entre as fases em sequência positiva, negativa e zero. Mesmo em ABC, minha máquina sendo desequilibrada, em componente simétrica não existe esse acoplamento, ok? Então, se eu tiver que calcular então, a sequência positiva dessa máquina, é a soma do Z1 mais A ao quadrado Z2 mais A Z3. Voltando novamente para essa expressão, só que agora, né, substituindo aqui o que eu já obtive no slide anterior, né, que o T-1 EP é dado pela componente de sequência positiva, negativa e zero. E aqui também a minha matriz componente simétrica, que eu acabei de mostrar, vezes a corrente componente simétrica. Então eu tenho que a sequência positiva de uma máquina síncrona é dada pela força eletromotriz menos a queda de tensão da impedância de sequência positiva da máquina. Já a impedância de sequência negativa é zero, porque não tem força eletromotriz de sequência negativa, menos a queda de tensão na impedância de sequência negativa da máquina. E a tensão de sequência zero da máquina é zero, menos a queda de tensão na impedância de sequência zero da máquina, vezes a corrente de sequência zero. Encerro por aqui, então, essa parte de modelagem dos componentes, e na próxima aula vou falar um pouco mais sobre um curto-circuito bifásico.